Oi, tudo bom? Tudo jóia. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu chamei a Ana, que é esta teacher querida que tá aqui comigo, que nunca fez Obrigada. live na vida, tá estreando Nunca fiz, hoje. primeira vez. E por quê? Por que que eu chamei a Ana? Porque a Ana é assim, a gente ficou namorando nossos perfis aí por um tempo. A gente uma seguindo a outra e admirando o trabalho da outra, admirando as coisas e tudo mais. E aí, eu adoro o trabalho que a Ana faz e já falei isso pra ela. Obrigada. E ela, cara, ela é muito. Ela tem alguma coisa de diferente aqui como professora. E aí eu falei, vamos falar sobre isso. Vamos É, falar, já que eu tenho essa coisa de também já ter sido professora, de dar aula e tal, vamos falar sobre aprendizagem, vamos falar sobre esse tema que eu acho muito legal. E aí ela topou, está aqui. Então, aqui para vocês estou. saberem, a gente só se conhece pela internet. Aliás, Tô. eu tô fazendo várias lives assim. Semana que vem teremos uma também, que é uma outra psicóloga que eu só conheço pela internet. Muito Legal. legal, cara. Como o negócio de rede social é interessante, né, Ana? A gente vai Verdade. conhecendo e a gente falou sobre isso, né? Sobre vínculos, onde a gente ficou conversando sobre isso, é muito legal. Mas eu vou deixar você se apresentar. Se Tá apresente certo. aí. Tá, boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade, Cris. Realmente a gente só se conhece assim, sabe lá como que uma chegou na outra, né? Mas não é isso que importa. O que importa é a conexão que a gente fez, que é bem bacana. É, eu sou professora de inglês, desde que eu me entendo por gente. Eu gosto de ensinar, eu gosto de me envolver com o processo de aprendizagem do outro, eu gosto de ver evolução. E o inglês entrou naturalmente para mim porque eu comecei a estudar com 10 anos e o curso que eu fiz, que foi na Thomas, sempre, né, quem é de Brasília sabe, a Casa Thomas Jefferson, uma instituição extremamente séria e muito boa. E como eu tive a oportunidade de entrar ainda criança, foi um ensino totalmente diferenciado, porque envolvia a gente em todo o processo, né? Fosse através de curiosidades, de música, de festas, de premiação, de oportunidade mesmo de falar. E isso com o tempo, quando você vai ficando mais adulto, os cursos, ou talvez os alunos, fiquem mais envergonhados ou receosos, né, dessa interação. Então, vai todo mundo se fechando e aquilo vai se tornando uma coisa sem prazer. Ah, eu tenho que ir por obrigação, porque todo mundo fala inglês, porque inglês é o que há e eu preciso, eu preciso. E daí parece que a gente vai se afastando dessa essência boa que é a comunicação. Então, eu prezo nas minhas aulas aumentar a comunicação, não só minha com o aluno, mas do aluno com o mundo também, com o que ele recebe e com o que ele pode dividir com o mundo. Então, agradeço aí suas palavras, de que eu tenho alguma coisa diferente. Não sei se há alguma coisa diferente, mas há um comprometimento muito grande da minha parte em fazer o outro entender aquilo que ele ouve, aquilo que ele lê, aquilo que ele escreve, aquilo que ele deseja no campo da comunicação. Então, basicamente é isso. As minhas aulas, até antes da quarentena, ultimamente, têm sido em cafés, em lugares diferentes, fora do padrão de uma sala de aula, né, da rigidez de ter colegas te ouvindo, de você ter que se deslocar para uma escola, aquele ambiente mesmo que parece de obrigação. E já num café você relaxa. Então, o que, que eu vim fazer aqui? Ah, eu vim conversar. Conversar o quê? Sobre coisas da vida, coisas interessantes, coisas que estão acontecendo no momento e num ambiente gostoso, que você pode tomar um café, você come um pedaço de bolo, né, toma uma água e relaxa da correria do dia a dia. Então, Acho que basicamente é esse isso. foi o primeiro ponto, assim, que me chamou a atenção. Eu acho. Aham, Eu também não me uhum, lembro exatamente o momento em que a gente se conectou. Mas eu ficava acompanhando, assim, aí eu via aquela paisagem no fundo, um café, aham. tipo, o tipo do ambiente que eu amo. Eu olhava É e falava, muito bom. gente, olha só,
isso aqui que é vida, isso aqui é luxo, eu adoraria. Uhum. É um Porque, ambiente assim, que relaxa, né? exato, talvez o relaxamento, ele facilite mesmo, né? Verdade. Acho que tem uma aluna sua aqui, que eu acho que é aluna sua, Malu Coneglian. Corneliana, é minha filha. Ah, pois É é. minha Ela publicitária, estava é. falando, e ela estava falando do método, que é uma coisa que a gente chegou a trocar aqui de ideia. Aham, Essa metodologia, eu via isso, que você, antes do distanciamento social, as aulas eram sempre assim, ou na casa da pessoa, aham, ou num café e tal. E isso eu já achava, assim, uma coisa diferente, porque eu acho que é isso que você falou, a própria escola, às vezes, muitas vezes, já tem um ambiente que não é muito agradável, no sentido de, aham. assim, aquilo ali ser uma obrigação, ou a pessoa tá Isso, fazendo para agradar outra, né? Pai, mãe, não sei o que quer que faça, mas a pessoa não tá gostando, mas continua fazendo. vai E aí, empurrando. assim, o que a gente percebia, a primeira coisa do método as pessoas estão ali porque querem estar ali, né? Assim, tem uma coisa Exato. mais isso facilita o aprendizado. Facilita, facilita. É algo bem leve, porque, em primeiro lugar, foi escolha da pessoa de me procurar. Aham. E ela ali está quebrando alguns padrões que trazem, assim, trazem uma rigidez natural. O que vão pensar de mim na rua? Né? Eu estou aqui num café, vão me escutar, eu estou com vergonha, que coisa mais esquisita, né? Porque é diferente mesmo. E quando você vê ali, num primeiro contato, aquela rigidez do aluno, quando você vê na segunda vez, na terceira, ele já está assim, vamos pedir um café, vamos comer um doce. Né? Ele já está relaxado, e quando termina a aula, ele fala, nem percebi que eu estava num café. Eu achei que eu tivesse, né, envolvido aqui numa coisa tão prazerosa que não me pesou. Porque você não está sendo cobrado, né? Nem do ambiente, nem de você mesmo. Você está ali porque você quer progredir, avançar e desenvolver outras habilidades, outras capacidades, descobrir os seus pontos fracos e quebrar esse padrão fazendo de uma forma diferente. E o que eu tento ver é qual é o seu objetivo, me buscando, me procurando, se é para uma prova, se é para uma viagem, se é Era para a um primeira curso que pergunta, você era vai a outra pergunta que fazer. eu ia fazer agora, que assim, Ah, como é que você define, por exemplo, hoje, digamos que marca, né, uma aula, tá? E aí, uhum. como é que vocês definem? Você define junto com a pessoa, o que que vocês vão conversar, como é que é? Não, eu não tenho uma definição. Eu tento saber por onde que eu vou andar com essa pessoa. Aham. Que caminho. Peraí, então tá, você me procurou, eu vou te dar a mão e eu vou te levar para algum lugar. Se durante o processo a pessoa está com muita dificuldade naquilo, eu já vou adaptando. Então vamos fazer outra coisa diferente. Por exemplo, eu trago um exercício escrito para o aluno, ou eu passo também a facilidade da internet, né? Isso antes e agora também. Eu repasso via WhatsApp ou alguma outra rede social. O exercício para a pessoa. E chega na hora e fala, não fiz nada, eu estou muito cansado. Aí eu falo, então tá, então vamos aqui para o plano B. Então eu tenho sempre um plano B, um plano C, que eu vou assim, então não é por aqui hoje, vamos por outro caminho. Não fica Cara, isso aquela é coisa. muito bom, né? Isso é Verdade, muito bom. verdade, Eu fico verdade. pensando assim, porque E às eu vezes é acho. isso, às vezes você não tá com Uhum. muito, É, sabe? Aquilo ali não tá te rendendo, né? não, não tá. Ou então faço pergunta e a pessoa vira para mim assim, na maior cara dura. Não, isso eu não quero responder. Então tá, então vamos mudar de assunto. Você que vai fazer pergunta para mim. Então, eu busco dentro de mim também uma criatividade, que foi o que eu recebi muito, muito mesmo no meu aprendizado próprio de inglês, da língua, e funcionou para mim, então é algo que eu tento repassar. E em alguns momentos que o aluno não se sente muito confortável, porque é mais ou menos uma terapia, Cris. Eu Como eu também tava pensando nisso.
Eu acho que você dá um pouco de terapeuta ali, não dá não, É nessa aula. Porque verdade. acaba que você tem que sentir um pouco como é que tá o aluno, né? Tipo, Isso, eu tô mais afim de conversar sobre isso. Ou às vezes ele tá isso. com algum problema naquele momento que tá preocupando, a pessoa tá dificultando o aprendizado de inglês. Então, Uhum. talvez você tenha que abordar um pouco, né? Pra poder, de alguma forma, entrar ali com o aprendizado. Não Isso, sei. isso. Imagino que É, seja porque, assim. olha, você chega para mim e começa a falar, então tá, eu quero aprender inglês. Tá, você quer por quê? Então já vamos, né? Você já vai Aham. entrando ali um pouco na intimidade da pessoa, que é um desejo pessoal, ela veio se abrir com você, que é como se fosse na terapia também. Você vai buscando não uma solução, mas um jeito mais fácil de você lidar com algum problema, que o problema na hora é o inglês, né, comigo. E daí você vai, busca daqui, busca dali, daqui a pouco você já sabe que a pessoa é casada, que gosta de viajar, que não curte muito comer carne, e que. Então, ela vai te dando todos os artifícios. E se você ficar alerta, atento ao que o outro tem para te oferecer, você pode devolver para ele aquilo que ele deseja. E fica uma conversa bem verdadeira, porque eu passo a te ouvir e você passa a me ouvir também. Então, essa troca, ela funciona assim. A pessoa, quando termina a aula, já acabou? Né? Isso me dá um prazer, é uma coisa É assim muito de bom. arrepio, né? É muito bom. Porque é diferente de você ir para uma aula, obrigado, e ficar olhando o relógio o tempo inteiro e fica Tipo olhando assim, lá para ai, nunca fora. mais vai acabar. Não, não estou aguentando, né? Então, basicamente é isso. Ana, você sempre trabalhou com isso? Ou o que que te levou a dar aula de inglês? Eu comecei, assim, na faculdade é que ficou um pouco mais patente, porque os colegas falavam assim, me ajuda com isso aqui, e eu ia para ajudar. Nossa, você me ensinou de um jeito tão legal, você não quer me dar aula? Então tá. E aí você, quando vê, você já está envolvido, porque parece que vem no sangue, né? E eu gosto de ensinar. Eu já dei aula, ainda dou aula de inglês. Já dei aula de costura, de bordado, de culinária, de yoga, enfim, essa doação que vem naturalmente porque eu olho para o outro e vejo que ele está com dificuldade, eu falo, opa, peraí, isso daqui talvez eu possa facilitar um pouco o seu processo, né? Não é fazer pelo outro, porque Claro. essa autonomia é muito necessária. Eu não vou estar com ele na hora da prova, eu não vou estar com ele na hora de uma dissertação, de uma viagem. Então, ensinar a caminhar com as próprias pernas. Né? A gente, Uhum. como mãe, né? Você tem uma filha, também eu tenho um casal de filhos, a gente sabe o quanto é difícil isso, a gente conseguir fazer o outro caminhar com as próprias pernas, mas Nossa. quando caminha, dá aquela dor no coração, você fala, meu Deus, que prazer, né? Então, Ah, eu sinto muito esse prazer. Quando eu vejo um aluno que chegou para mim e não sabia o que era um verb to be, e ele já está fazendo frases, já está me fazendo perguntas, construindo e se autocorrigindo. Essa autocorreção é fantástica, né? Então, essa autonomia vem através de um ensino assim, direcionado, né? Então, eu acho que o ponto-chave é esse. Prestar atenção no que o outro precisa e você ajudar ele a conquistar aquilo. quais as demandas que mais chegam, assim? É mais para viagem? É para fazer muita prova? Você pega muita gente para fazer prova? O que que mais chega aí? Qual que é o seu público mais? Às vezes chega para fazer prova, sim, mas aí eu tento direcionar para alguns colegas que trabalham especificamente com isso, né? Com exames de proficiência, enfim, qual é a necessidade do aluno. Mas chegam, sim, alguns que vai, sei lá, quer se especializar, fazer um doutorado, alguma coisa fora, né? E que ali alguém para ter uma conversa. Mas o que mais chega para mim é assim: eu viajo, tenho dificuldade de entender. Tudo que eu escuto, eu entendo. Mas na hora de falar, eu travo. E daí eu vou aos poucos mostrando para ele, para ela, que será mesmo que está entendendo tudo que estão falando?
Ah, eu escuto Netflix, eu assisto um filme e não entendo nada, só se tiver uma legenda. Então, e assim você vai, né, descobrindo ali, junto com o aluno, por onde que você pode ir para solucionar o problema. Então, a maioria chega para mim assim, eu quero ter alguém para conversar, porque eu estudei a vida inteira e não aprendi nada, não sei falar, eu sei gramática, mas eu não sei falar. Ou então, eu estudei muito e não tenho com quem falar. Ou então, eu tenho amigos que falam muito, eu quero falar igual. E Ah, aparece então de chega tudo, de um tudo, de né? tudo, de tudo. Mas a maioria são adultos. Eu pego alguns adolescentes que estão assim em fase de, eu tenho que fazer Enem, ou estou terminando o terceiro Ah, ano, mas não como reforço, mas é aprendizado mesmo, sabe? A pessoa vem para querer aprender de verdade uma coisa que ou ela ou o meio colocou uma barreira. e Né? você Então, percebe isso provavelmente muito, muito claramente, né? Porque, assim, percebo. ó, a sensação que eu tenho, por exemplo, no meu caso, vou dar uma Aham. voz solta aqui. Opa, vamos. Meu caso, eu sempre tive inglês. A gente sempre teve inglês na Aham. escola, né? Aquele inglês mais básico, mas você Básico. teve, né? Isso. Não era a matéria que eu ia melhor, não é? Verdade, verdade. Também não Né? era a que eu ia pior, mas eu Sei, não era a que eu ia melhor. certo. Aí, quando foi assim, tipo, lá no ensino médio já, né, mais para perto do vestibular e tudo mais, eu comecei a fazer fora, inglês fora. Ah, legal. Fiz um pouco mais da metade do curso, digamos assim. Sim. E aí, quando eu entrei na faculdade, né, de psicologia, e comecei a fazer estágio muito cedo, eu comecei a trabalhar no primeiro semestre. Né? Aham. Eu entrei na faculdade, e minha mãe falou, beleza, maravilhoso, agora arruma um trem aí pra você pagar suas contas, tá? Dá um jeito. Dá um Aham. jeito da sua vida, minha filha. Aí eu fui, dei um jeito na minha vida, arrumei, né? Por isso que as Aham. pessoas depois me perguntam assim, mas você já trabalhou em tanto, você já fez tanta coisa. Gente, mas já, porque, né? Isso. E Ah, aí, eu larguei o inglês por conta disso, porque ficou aham. muito puxado. Eu fazia Uhum. estágio todos os dias de manhã, muito cedo, tinha que bater ponto, 7 horas da manhã. E Uhum. eu fazia faculdade à noite. Então, o inglês que era à tarde, começou a ficar prejudicado, porque eu chegava com muito Difícil. sono, muito cansada, essas coisas assim. Beleza. Acabei largando para focar em outras coisas e eu nunca mais fiz inglês. Nunca mais. Aham. Eu já peguei, assim, ó, há uns anos atrás eu comprei uma gramática, Um uma coisa meio pouquinho. Sim. autodidata para estudar e tal. Qual é a sensação que eu tenho? A sensação que eu tenho é que eu tenho uma coisa internalizada. Aham. Porque é isso. Por exemplo, se eu ouvir um filme, se eu assistir um filme sem legenda, eu não entendo tudo. Mas eu Aham. entendo uma parte. Assim, uma boa parte eu Sim. entendo. Entendeu? Mas vai ter uma outra palavra que eu desconheço, aí você perde o contexto da frase, aquela coisa toda. Aham. Nesses casos, um caso como esse, por exemplo, como é que você abordaria, assim, se eu te procurasse, porque é isso, assim, ó, não tem uma viagem, né? Não tem nenhuma Ah, saída de casa prevista. aham. Aham. Mas, eu quero aperfeiçoar o inglês. Como é que a gente daria um foco aqui? Vamos ver. Conversando. Só conversando. Eu procuro você quando eu tenho dúvidas. Tem, Como você tem. já sabe. Isso, isso. E bem, bem pontual, a sua dúvida foi muito boa. É, só conversando. Eu não vou dizer assim, vai assistir um filme, senta lá na frente da televisão e fica, enquanto você não entender isso aí, repete, repete, repete. Eu não sou de método de repetição. Existem cursos que funcionam muito bem, professores, métodos, mas cada um tem que se sentir confortável na sua praia. E eu já trabalhei em alguns lugares onde era assim, você pega a pessoa do zero, você já começa ensinando. Mas o que, que eu acho importante é manter só inglês, porque português ela já sabe.
Então, português você já sabe. Ah, mas como é que diz tal palavra? Peraí, não. Você vai ter que dar um jeito, e eu junto com você, de fazer você criar uma frase usando o que você tem. E se você não tem, eu vou te ajudar com o que você precisa, porque parece assim como você, é psicóloga, né? Eu faço terapia há muitos anos, e minha terapeuta é minha aluna de inglês, ela me deu esse grande presente, que é uma troca muito legal, que eu consigo meio que prever por qual caminho que a pessoa está enveredando. Ah, eu sei que ela vai me fazer uma pergunta sobre isso, então eu já me antecipo e consigo ajudar, né? Então, o grande lance é esperar que venha do aluno. Entendi. Eu me controlo, eu me controlo. Ai, meu Deus, eu estou aqui com a palavra. Não, peraí, vamos passando. Você sabe. Vamos, se não sabe, tenta dizer de outro jeito. Então, é esse jogo de cintura que o professor tem que ter e que o aluno acaba aprendendo também. Ah, eu não sei falar assim, eu sei falar de outro jeito. Então, o que eu sempre digo para os meus alunos é: vai no simples. Não precisa rebuscar, deixa para rebuscar depois que você tiver Tipo, com a a sua base, sacola né? cheia. Verdade. Ah, mas como é que eu digo o estereótipo do, sei lá, começa a inventar demais? Não, calma, vamos no básico. O que que você quer dizer? Qual é a mensagem que você quer passar? Ah, mas no filme, frases enormes, cheias de rebuscos, né, cheias de palavra, e eu não entendo nada. Então, peraí. Então, vamos encher a sua sacola dessas palavras que você precisa para poder construir alguma coisa. Essa questão de assistir filme, ouvir música em inglês, elas Muito, ajudam mesmo, assim? Acho que ajuda, muito, né? Porque você acaba praticando muito, ali a muito, escuta, traz muito. palavras diferentes. Sim, sim, verdade. É porque às E vezes o próprio filme também tem uns erros, né? Assim, às vezes a própria palavra tem um, sei lá, não é erro, mas uma expressão muito vícios, específica, isso, enfim. gírias, vícios, Vai né? assistir Tem. um filme aqui, por exemplo, do regional. Cara, a pessoa não Aham. entende nada do português, né? A gente entende direito. Não, até a gente tem dificuldade, né? Eu acho que todas as ferramentas hoje em dia, agora falando um pouco da quarentena e aproveitando o gancho, internet, dentro de casa, você tem acesso ao mundo hoje. Então, você tem acesso a exercícios, a filmes, a músicas, a transcrições, aplicativos. Tudo isso soma para você, para facilitar o seu processo. E não vou puxar a brasa para minha fogueirinha, não, mas é necessário um professor, sim. Em determinado Sim. momento vai ser necessário um professor. Isso acontece até em todas as áreas, né? Ah, não, eu me resolvo, eu não preciso de terapia. Espera lá, né? Vai ter um momento que você precisa de alguém de fora para te dizer assim: olha, segue por ali, e que tal? E se? Né? Esse É. e se tem que vir de um professor. Ah, mas eu me viro muito bem só com esses cursos online. Então, ótimo, que bom. Fico satisfeita que seja assim. Né? Mas se você me procurou, é porque está faltando esse outro detalhe que vai te dar uma impulsionada, de repente, um pouco mais rápido. E agora, na quarentena, é o tempo que você consegue encaixar um pouquinho uma pesquisa maior. Deixa eu ver, como é que diz tal palavra? Deixa eu procurar um sinônimo. As minhas indicações nunca serão para tradução, e sim para sinônimos. Vou de inglês para inglês, sempre. Isso é o básico. Ah, mas se eu não entender o que está falando, Mas eu vai não entender, sossego. né? Uma hora vai Uma hora dá um clique. dar Claro um que uma clique. mesma palavra, assim como o português, uma mesma palavra serve, né? Ah, Você sim. consegue vários significados para ela. Joga lá no Google Tradutor para você ver a confusão que Cara, fica. o Google Tradutor, eu não sei, tem hora que ele mais atrapalha do que ajuda. Porque é literal, né? É igual a gente É, aqui também traduzir literal. A gente tem é. tanta abstração da língua portuguesa, tanta metáfora, tanta, Tem, né? tem, Que é tem. complicado você ir pela Porque tem uma literalidade. interpretação também. Tem uma interpretação. E essa interpretação é que é dúbia. É que faz você ficar na dúvida mesmo, né?
o que que se encaixa aqui? Você só vai descobrir com o uso, né? Não tem uma Sim. mágica, né? O que eu quero, ligue os pontos, né? Não tem ligue os pontos. Você que tem que descobrir por onde que você vai buscar a resposta certa para você. E E você isso acha só que tem... qualquer pessoa aprende inglês? Olha, não É uma tenho como pergunta, já, dizer. né? Não tenho. Já E, aconteceu, assim, de alguém estar muito bloqueado, tipo, muita dificuldade? Eu imagino que tenha, mas assim, olha, é capaz, né, de aprender. além da dificuldade, maior do que essa dificuldade de eu estudei, 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 e não cheguei a uma conclusão de que eu falo inglês ou de que eu entendo inglês, a maior dificuldade é a própria pessoa que se escuta ou que tenta falar e diz assim: eu não consigo, eu odeio inglês, eu nunca consegui aprender essa língua. A maior barreira a própria pessoa se coloca. Sim. Sabe? Porque vem aí embutido a personalidade, que diz assim: se você não falar perfeito, se você não entender 100%, você não sabe nada. Então é melhor ficar de boca calada. Essa cobrança pessoal é pior do que todas as outras conclusões É. que ela conseguiu chegar. Então, é Gente, ter... vamos lá, se a gente for, Não é? assim, para quebrar já esse raciocínio, né? Eu penso assim Uhum. que se a gente no português não sabe 100%, É que verdade. dirá, É que verdade. E dirá outra no língua. inglês. Então, acho que não pode ser um pressuposto para começar. Não. Isso foi uma das coisas, uma das poucas coisas que ficou para mim no inglês, assim, quando eu fiz, é, foi legal, eu fiz na Wisdom, que tinha na época, perto da minha casa. Sei. E a parte que eu achei legal, assim, disso foi esse raciocínio, assim, era muito conversação, muito conversação. Uhum. Uhum. Então, era assim, fala. Não, mas é porque eu não consegui estruturar a frase. Fala. Fala do jeito Fala. que estiver pensando, que eu vou te ajudando. E Isso, isso vai te soltando, assim, vai. claro que saía quase um portunguês glow, que é um Ah, português com inglês com espanhol, porque tinha hora que eu enrolava tudo, uhum. Mistura mas tudo. mistura tudo, e às vezes eu falava assim, uma parte em português, porque não tinha, sei lá, ia contar uma situação muito Apontando alguma diferente. coisa. E aí eu Uhum. falava, gente, eu não sei como é que fala não sei o quê. Aí a pessoa ia falando, tá, usa tal palavra. Aí você estrutura a frase. Aí você vai. Que você começa. Comecei assim, um pouco antes de sair, eu já tava começando a fazer raciocínio em inglês. E acho que é esse que é o ponto Isso que é você muito bom. vai, Isso, né, isso, vai desenvolvendo. Você não vai isso. falar, assim, esperar que 100% internalizado para poder falar. Uhum. Realmente, você não vai falar Uhum. nunca. É um É, raciocínio meio. e nesse raciocínio seu, parece que as pessoas buscam só o grande, o pequeno não é valorizado. Isso eu aprendi muito praticando yoga, que é assim, o que que eu posso fazer hoje dentro das minhas limitações? E esse pouco que eu consegui fazer, esse pouco assim, me comparando comigo mesma, do meu ontem, e me Uhum. comparando com o grupo, se eu estou fazendo, se eu estou praticando em grupo. É você tentar olhar para si e dizer assim: nossa, hoje eu consegui entender um pouco mais. Hoje eu consegui falar aquilo que eu estava pensando. Hoje eu consegui entender a explicação que a Ana me deu. Isso tem que ser valorizado. Ah, não, eu não consegui falar aquele texto inteiro, eu não consegui entender a música toda. Não, não é É. isso. Não é isso. Você está E é olhando tão muito na frente. interpretação, né? Assim, Isso, porque, por exemplo, isso. uma música é um texto tem um contexto de Gente, interpretação. então, tem uma época definida que aquela música foi feita, que cabia naquela época, tem gírias, tem expressões, é muita coisa, é muita coisa. Eu me lembrei aqui, você estava falando, eu me lembrei, porque quando meu tio faleceu, minha mãe pediu para eu falar um pouco, porque ela pediu para minha tia falar qual era a música que ele mais gostava para tocar lá na homenagem. E aí ela falou assim: ah, você podia falar sobre o significado da música. Ah, Cello. Cello. ela, Aí lá fui eu. Aí eu assisti um vídeo de uma professora de inglês explicando.
ela mesma fala no vídeo assim, não, porque isso aqui, ó, isso aqui pode ser interpretado assim e pode ser interpretado assim. Assim, assim, Aí isso aqui, aí no final, quando eu terminou, eu falei, gente, eu não tenho como falar sobre isso. Como que eu vou falar sobre isso, minha gente? Porque toda uma interpretação, assim, é muito da pessoa, né? Então, eu imagino que, ó, e a gente fica achando, a sensação que a gente tem é que em inglês é mais fácil, porque não tem tanta variação, né? Principalmente de verbo e tal, igual o português. Mas não significa que é uma língua pobre de não. interpretação. Pelo contrário, né? Não, se Pelo fosse contrário, todo eu acho que a mundo. palavra tem até mais É, significados. é, é. A grande maioria sairia de uma aula de inglês extremamente satisfeito, né, com o que recebeu. Não é tão simples assim. Porque nada do que se aprende é muito simples quanto parece ser. Você precisa da experiência, você precisa da É. repetição, você precisa da disciplina, Acho você que aí precisa entra a somar parte, cara, não tem como sem professor, não. Acho muito difícil. Você pode é, até ter, assim, se você já tem uma base para seguir isso. dali, talvez, Uhum, né? verdade. Mas assim, tem uma parte de toda Uhum, dar uma mão aí para continuar a caminhada. Eu acho que o professor, nesse é, ponto, faz realmente uma é, diferença enorme, né? eu acho que sim. E é, as pessoas devem te perguntar, né? Uma expectativa, assim, tá, a gente vai começar hoje. E Ah, aí, quando é que eu vou estar falando? Quando ué, é que eu vou vamos estar te falando falar. fluentemente? É o quê? 6 meses? Porque o cursinho ali, ó, da esquina, É, promete que em seis verdade. meses eu vou estar falando fluente. Como É, é que é isso? olha, tem tantos fatores, porque até você num curso que diz para você que você vai falar em 6 meses ou 6 anos, não importa, se não depender de você, da sua frequência, do seu estudo individual, do seu comprometimento, da disciplina, não vai avançar. Ah, eu vou bater ponto ali. Teve um curso que eu dava aula, que era para a maioria dos funcionários do Banco do Brasil, que era assim, a pessoa vinha numa aula, na segunda já falava assim, ah, só anota aí a presença para mim. E terminava aquilo, eu falava, você quer a presença para quê? Não, para dizer que eu vim no curso. Eu falei, você veio no curso para ter uma presença ou para aprender? Não, mas eu não tenho muito tempo. Ou seja, a sua disposição é que vai fazer você avançar. Se você Assim. não treinar, não tem milagre. Não existe milagre em nenhuma área da vida. E não tem como você esperar por um milagre vindo de um professor de inglês, porque agora eu estou pagando e ele está ali comigo de babá e eu estou totalmente imerso naquilo ali. Você vai ter um grande avanço, mas milagre não tem. Ah, sim. O pessoal tá falando aqui que tem gente autodidata. Cara, já que a gente tá falando de facilitar aprendizagens, né? Eu me lembrei, Isso. eu pensei numa outra coisa aqui que eu acho que é interessante, que é o seguinte. Tá, beleza. Tem gente que é autodidata. Por exemplo, no meu caso, eu sou autodidata em um monte de coisas. Um monte de Sei. coisas. Eu Uhum. adoro, vou atrás, compro livro, vejo vídeo, para quando eu quero aprender alguma coisa. Concordo. Sim. O que a gente Uhum. está falando aqui, que eu acho que é uma coisa, é um diferencial, é que é exatamente por você não ter uma metodologia fixa, né? Um roteiro fixo de ensino, né? Uhum. Você não tá no papel, gente, e acho que aqui é legal a gente falar sobre isso, que é do ensino por si só. Você está facilitando a aprendizagem. A Uhum. pessoa é autodidata. Bota uma coisa na cabeça de vocês. A pessoa é autodidata sempre, mesmo quando ela está em aula, tá? Por quê? Isso. Que, né? Eu penso assim, Uhum. a pessoa, o que é autodidata? É você aprender por si só. O professor pode facilitar isso, indicar qual é o caminho, né? Ó, eu tô dificuldade, qual dos dois aqui? Não. Então talvez seja melhor ir para cá. Ok. Uhum. Mas aprender depende da disposição da pessoa. É disso que você estava falando, né? Individual. Se a pessoa chega e Uhum. fala, eu não consigo aprender, isso aqui é muito difícil, não vai entrar na minha cabeça. Ela já Bom, está a botando gente uma precisa porta ali, primeiro né? desmontar esse muro aí, Isso. para É. depois, né? Uhum. E eu imagino que com encontros que você faz, entre esses encontros, a pessoa está sendo autodidata. Ela vai Verdade? treinar, ela Claro, vai claro.
né? Buscar, trazer Vai ler dúvida. sobre aquilo ali, ela vai pesquisar alguma coisa para falar com você na próxima aula, ela vai anotar uma dúvida. Quando ela está Isso. fazendo isso, ela está sendo autodidata, né? Sim, sim. Não para de aprender nunca, né? Vem da necessidade diária de estar sempre aprendendo. Isso é do ser humano, né? Vem a curiosidade, gente, o que é aquilo ali? Eu quero saber o que é. E esse querer saber é um ensino que você busca. Você quer aprender com aquilo ali, né? Então, o meu papel nessa hora de quarentena é tentar transpor as barreiras que o aluno já coloca para si mesmo, aumentar a autoconfiança dele, dizer assim, você não precisa estar lá na frente para ter valor. O que você trouxe hoje, o que você aprendeu hoje, o que você vai levar consigo, também tem muito valor. Porque você, para montar o grande, você precisa das peças pequenas. E essas peças pequenas é que estão sendo trabalhadas agora nesse momento. Eu pensei outra coisa aqui, que você está falando da quarentena. Eu imagino que tenha tido um impacto, porque você tinha mais encontro presencial. Isso. Antes, né? Isso. Esse impacto, como é que foi isso para você, assim, transformar tudo em encontro digital? Virtual. Virtual, verdade. Tá faltando, e que às vezes nem falta. Hoje eu dei aula, minha aluna com café e eu com café, e a gente fazendo cheers, né? Fazendo um tintim. Como já era assim, de conversa olho no olho, eu com você, né? A gente só não tá mais tomando café junto. Mas para mim foi fácil essa transição, sim, para mim como professora. Sim. Foi fácil, porque eu não estou lidando com um grupo, eu não estou lidando com uma sala de aula onde já você era esse vínculo muito... Já era individual, sempre individual, máximo de dupla, mas mesmo assim, com a dupla, era algo individual também, né? Porque eu não jogava para essa dupla uma pergunta solta, não, eu fazia uma interagir com a outra. Então, para mim, as maiores dificuldades foram com os problemas dos alunos, que vinham para mim assim, eu tenho agonia de não ver pessoalmente o professor, eu não vou conseguir aprender, eu não vou te ouvir direito, eu não vou conseguir entender o que você está falando. Então, você não vai me ouvir. Esse foi a diferença, né, para passar para a quarentena. E aí, o que eu fui? Tentando convencer. Não, vamos tentar. É uma ligação de WhatsApp. Você nunca fez uma ligação de vídeo de WhatsApp, né? Tentando ali simplificar e tirar um pouco do medo, do receio do aluno de não receber aquilo que ele veio buscar. Né? O medo é muito mais da tecnologia do que do inglês, né? Isso. Porque também tem esse problema. Eu não sei mexer com nada. Gente, basiquinho. É só atender, deixa que eu te ligo. Isso. Calma, faz assim, né? Faz desse jeito ou de outro. E eu tento fazer o aluno entender que ele pode aproveitar o tempo dele, ao invés dele estar no trânsito, se deslocando para encontrar um professor, para ir para uma turma, senta ali, já está sentado. Tenho vários alunos que, como você, acaba o trabalho, já desliga e já liga para mim, sabe? Então, você aproveita muito mais do seu tempo. E se você, como aluno, chega para mim, não consegui fazer o dever, hoje eu estou cansado, não sei nem o que eu vim fazer aqui. Peraí, então vamos falar aqui. Vem cá, o que você fez ontem? Me conta. Aí já vamos no passado. O que você tem feito ultimamente? Já vamos para outro tempo. E quando terminar a quarentena, o que você vai fazer? Então, é possível você ter essa conversa. A quarentena também serve de chamariz, né? De assunto base para essa aula. E algumas dificuldades que eu lido são assim: a internet não está muito boa, a conexão não está legal, o gato está passando aqui, porque eu tenho 3 agora, né? Fica passando aqui na frente. E aí, mas tudo é contornável, porque existe a vontade de aprender. Tá, eu acho
Essa foi a melhor conclusão. Que é isso mesmo, né? Quem quer, consegue, né? Teve uma pergunta aqui, eu não consegui pegar quem foi, mas perguntou assim: e para pessoa já mais velha? Tipo, a pessoa colocou aqui que é acima de 50. Eu não acho que acima de 50 já velho, mas enfim, vamos Eu resolver tenho, isso. Como é que é? eu tenho alunas mais idosas e que... Você sabe o que que muda, Cristiana? Ah, Eu vou te dizer, muda a minha paciência, que tem que ser um pouco maior. Um aluno que entenderia mais rápido um determinado assunto, eu vou ficar ali mastigando por um tempo um pouco maior naquele assunto, e daí vem, mas eu quero entender em português, enfim. A minha adaptação também fica em torno do tempo que aquela pessoa precisa para sair dali satisfeita. E sai satisfeita. Não é porque sou eu que estou ensinando, não. É porque eu me enchi de paciência, assim como a gente tem que se encher de paciência com uma criança que está aprendendo a andar. Né? Você não vai falar, você não sabe andar, vira as costas e sai. Não existe sim. isso. Então, para cada determinado público, você tem que ter algo diferente para ser oferecido. Então, para as pessoas que têm uma idade mais avançada, e eu tenho experiência já com isso, eu fico ali um tempo maior e quando termina a aula, nossa, que paciência, desculpa, puxa vida. Gente, ensinar é igual em todas as situações. A predisposição é igual. Vai ter aula que eu vou falar menos, porque você sabe falar mais. Mas o fato de eu ter que falar mais não é um problema. Então, é possível adaptar, sim, para várias idades. Renata colocou aqui: vale a pena aprender inglês só pela internet? O que é aprender inglês só pela internet? Qual é o seu objetivo? Né? Olha Você só, a pessoa que já é terapeuta. imagina. A pergunta certa. Porque assim, gente, para mim é a mesma coisa quando eu falo assim, mas o teletrabalho, se for possível, só mudou o meio, só mudou o lugar onde você está fazendo, mas Isso, eu não vejo muita. isso. Graças a Deus, eu vejo mais positivo, muito mais que Positivo. é positivo com internet Verdade. né, e todos os contatos, todas as possibilidades que a gente tem, que a internet traz, do que Uhum. negativo. Verdade, verdade. Né? Pelo menos com relação à aprendizagem, né? A gente não pode Com descartar os certeza. outros problemas que estão acontecendo por aí, até em volta da gente, né? Porque, enfim, até com a gente mesmo, de ansiedade, de medos e pavores e angústias, quando vai terminar, quando não vai. Então, vamos deixar isso um pouquinho de lado nessa hora, que basicamente é uma hora de aula que eu dou. Tem alunos que pedem 1h30, mais vezes, dependendo da necessidade de cada um. Vamos pegar essa horinha e focar, mesmo que a gente fale sobre a quarentena, mas vamos focar no inglês. Como é que é quarentena? Quarantine, 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 quarantine. Isso, quarantine. Já Pronto. aprendi uma coisa Já aqui, minha gente, importante para estruturar as frases seguintes. Verdade, verdade, verdade. Vocês riem, mas a coisa é assim. Deixa eu ver Tem se mais tem alguma outras perguntas. pergunta? Tem. Peraí. Tem perguntas aqui Diga. na caixinha de perguntas. Vai lendo aí para mim. Vocês podiam falar algo só para eu ver. Olha só. É com você, Ana. É com você, Como Ana. assim? Vocês podiam falar algo só para eu ver? Algo em Fala inglês, deve inglês? ser, né? Deve ser, né? Deve ser. What would you like me to... I don't know. A cara da pessoa. I don't know, yes. Look at my face. Yes, I'm looking. Yes, I'm looking. We can talk about... Would you like to speak English now? Yes? Can we? Yes. Can you understand me? Oh my God. Oh, your God, yes. Oh my God. Tá aí, tá vendo? Por que essa vergonha, gente? Olha só, a pessoa tá vermelha. Então, I'm red. You are red. You are red. Yes.
Então, vou Ai, jogar ai. aqui a pergunta que você tinha me feito. Ah, sim. Dúvida, aquela dúvida que você teve durante a semana que fez a gente conversar ali horas, horas, né? Mesmo sem se conhecer. Gente, a Cris é enorme, ela é alta, ela é linda, maravilhosa. Pronto, I'm entreguei você. gigant. É gigant? Entreguei. Linda, Ah, linda. ela assustou quando eu Entre falei que eu tinha mais de 1,80, porque a gente só conhece pela isso, internet. isso. Eu sou alta também, eu tenho 1,72, né? Quer dizer, eu acho que É ainda tenho. alto. É, Pra mim, todo mundo é baixo, mas você é alto. verdade, verdade. Mas, enfim, você me fez uma pergunta, né, de inglês, e eu te dei uma resposta, a gente raciocinou junto, que é mais ou menos isso que a gente faz numa aula de inglês. É, foi muito legal, foi muito bom. Lives, changing lives, né? O que que vem no plural, o Isso. que que são as vidas, o que que é uma live, e aí a gente já partiu para tentar entender o que é, de onde vem a palavra live, o que é to live, o que é a live, o que é que acontece agora, enfim, foi um trampolim, né? E eu acho que por Foi. causa disso você fez o, o convite para. É, porque assim, foi engraçado, né? Assim, eu sou destemida nesse ponto, sabe? Eu procuro a pessoa, pergunto, peço, eu não tenho muito filtro nisso, não. Uhum. Legal. E eu digo que foi isso que me fez conquistar um monte de coisa, né? Porque assim, se você não perguntar, né? E aí eu falei, bom, vamos perguntar pra Ana assim mesmo, na Uhum. cara de pau, vamos ver aí. E ela Ótimo, foi, ótimo. gente, foi ótimo, porque foi isso, rendeu que horas de conversa. Foi, verdade. É, a dúvida era, eu ia batizar aí, né, minhas lives de quinta-feira como lives changing lives. Mas eu fiquei na dúvida, porque eu achei que poderia ser lives changing lives, com um F. Isso, isso. Porque vem na minha cabeça, life, De life, né? My life, de it's vida. my My life. life. É, my life, minha vida, yes. E aí, a Ana veio me explicar. E aí deu até a sugestão, ela falou, isso foi ótimo, que eu vou fazer um post sobre isso. Isso. Acabei Porque fazendo tá em também. alta falar de live, né? Tanto Isso, de live ao isso, vivo. Então, isso. pode dar a explicação aí, ó. Tá certo. Tá certo. Não existe lives, porque é um plural irregular. Life, lives. E aí, junta com essa de live, que é ao vivo, né? Algo que está acontecendo no momento que você assiste, ou que você fala, ou que você está presente, né? Isso é uma live. Essa live tem plural. Ela é live, lives. E o life é um plural diferente. Ele se transforma em lives. É igual você tem child e children. Você tem person e people. Você tem uma knife e você tem knives. Então, são diversas formas de você entender essa frase, né? E aí, até na hora que você me perguntou e eu te respondi, você postou, você diz assim, quer ver? Já já o povo vai cair matando, o que que é isso? Eu não concordo, não seria que seria diferente, enfim. E foi o que aconteceu, né? E aí eu ainda te mostrei, né, pela internet, ainda te disse assim, não, olha aqui, é um plural irregular, enfim, E foi, mais foi uma engraçado, que eu forma falei, de eu vou postar basear. agora, daqui a pouco você vai ver, calma. Aí eu Isso postei, aí foi. deu 5 minutos, eu peguei o print, apaguei quem tinha mandado, né? Eu tinha recebido de 2 pessoas, mandei pra Ana, Uhum. falei, ó, tá vendo? Viu como é que É, é? é. Parece que alguém escreveu aqui. Eu também fiquei na dúvida, mas depois entendi estudando aqui, tá vendo? Bora estudar, meu povo, bora. Agora é a oportunidade, né? Que você se dá esse presente, porque não A é Ju só foi cuidar uma de que mandou. casa, ou só trabalhar, ou só cuidar de filho, ou só tomar conta de gato, cachorro, enfim. É uma porta que está se abrindo, é um presente que o universo está dando para a gente, de vamos fazer algo que a gente gosta, algo que a gente deseja, algo que a gente quer melhorar, avançar, né? E inglês
é uma das opções. Gente, e assim, agora, Ana, eu acho que talvez você não tivesse pensado nisso antes da quarentena, de poder dar aula, inclusive, para pessoas de fora daqui. Não sei como é Aham, que tá aí a sua pretensão e a sua organização para isso, mas eu aham, acho que essa é uma das coisas que a internet traz de benefício. Você vai é, começar, você pode ter alunos, inclusive fora do Brasil, que estão em algum lugar que precisam do inglês, quer dizer, aham, o mundo inteiro, né? O mundo é o limite. isso, Você já está verdade. tendo essa procura? Já teve procura de Tu, gente? já, já tive essa Olha que procura. massa. Não em grande escala, né? Porque Sim. o meu canal é restrito, eu tenho alguns alunos que já estão comigo há algum tempo, mas, inclusive, por causa da quarentena, tem alunos que eu não conheço pessoalmente. Assim como eu não te conheço também, né? Tem alguns alunos que vieram de indicação de outros alunos que gostam da minha aula e recomendam, e aí acabam chegando para mim. E às vezes eu estou dando aula para esses alunos e eu fico olhando, gente, como será que é essa pessoa, né? Como será que vai ser depois da quarentena eu me encontrando com essa pessoa, sentando num café e numa aula tida como normal, né? Que era o padrão que a gente conhecia, porque o normal era o que a gente tinha. Sim. Mas se a gente conseguir olhar para esse momento agora e dizer assim, este é o normal do momento, porque é o que eu tenho, então o que é que você tem hoje? Você tem uma vontade de aprender um idioma. Você tem um determinado tempo que você consegue encaixar dentro das suas atividades. Você teve uma boa referência, você gostou do que você viu, por que não? Né? Isso é uma oportunidade de se dar esse presente também. Então, estou à disposição para Muito ajudar. bom. Bom, vai, se vocês que estão aí assistindo ainda não seguem a Ana, então sigam a Teacher Vergara. Teacher, É isso, uma fofa, obrigada. tá vendo? Agora vocês entendem por que eu quis chamar, gente? Olha que Ai, simpatia de obrigada. pessoa, gente. Adoro. Obrigada, Cris. Fora que Você foi que é um isso, né? doce. A Você que é gente um começou a doce. conversar e eu falei assim, gente, não, gente, eu já quero ser amiga, já quero conversar. Ai, E a que gente foi bom, somos rendendo a amigas conversa, é tão virtuais, bom. por enquanto virtuais, é. E não precisa ter assim, a gente trabalha junto, a gente estuda junto, não, a internet propicia isso, essa conexão muito boa, muito prazerosa, né, que é possível. Eu aprendo muito com os meus alunos, com o que eles trazem para mim, né? E eles aprendem também bastante comigo, eu espero. Eu acho que ninguém Ah, sai tem. muito com cara Eu tô vendo aqui vários cara fãs seus fechada, aqui não. falando. Eu convidei os meus alunos para aparecerem aqui um Eles têm. pouquinho, me dar uma Acho força. que a aprendizagem é isso, né, Ana? Eu acho que Eu sim. sempre reforço aqui nas minhas lives que eu comecei a fazer lives e convidar pessoas para virem aqui no meu canal, conversar comigo e tudo mais, para que eu pudesse me desenvolver. Ah, Eu legal. tenho uma meta que assim, o pessoal ri, o pessoal convive comigo, ri. Depois, é aquele negócio, né? Ri, depois começa a falar assim, nossa, negócio interessante. Hoje, É sério. depois passa a Aham. admirar. Que é o seguinte, eu tenho uma meta até hoje, que é assim, todo mês eu aprendo uma coisa diferente, conscientemente, porque a gente está sempre aprendendo. Ótimo. A gente Certo, está sempre certo, aprendendo, verdade. mas todo Você mês escolhe aprender, né? Você eu escolhe aprender alguma coisa. tipo, esse mês tal. Então, assim, sempre faço isso. E Aham. aí, quando surgiu essa possibilidade de fazer uma live pela primeira vez, assim, falei, cara, vou focar nesse negócio para eu aprender coisas diferentes. Porque eu também acredito muito que a criatividade surge, ela aumenta, ela se potencializa quanto mais coisas diferentes você se abrir. Então, Aham. porque é uma combinação. Se é uma combinação de ideias, quanto mais outras ideias você olhar, mais você combina, mais você tem chance ali, né? Análise De combinatória. tirar Maior a alguma chance de coisa, verdade. você É criar isso alguma mesmo. coisa. E eu, Uhum. eu, eu sou, assim, para quem me conhece, sou tida como uma pessoa mais criativa, né? Pensa uma coisa diferente e tal. E aí eu falei, então eu tô sempre eu já falei até aqui em live, né? Eu assisto de canal de venda de joia na madrugada Ai, a. Cruz. Não, assisto. Eu faço qualquer coisa.
Você fala assim, cara, vamos ver aqui, pô, que argumento que ela tá usando para vender esse trem. Vamos ver aqui. Eu tô sempre aprendendo, eu sou muito curiosa nesse ponto. E aí, eu falei, cara, tem uma melhor maneira de aprender, chamar a gente para falar de assuntos diversos e conversar. Aí. Você vai aprendendo, a pessoa vai falando. Eu adoro ouvir história de vida, adoro. A pessoa começa assim, eu comecei, eu já. Ai, que delícia, Eu também adoro. estou aqui, eu já logo me interesso. Já logo me interessa, O entendeu? corpo fala, né, Cris? E aí, assim, eu parti dessa ideia, né, de trazer pessoas diferentes para conversar e isso ser compartilhado, porque isso pode também enriquecer ali as outras pessoas que estão assistindo, né? Que é o tema da sua live, Lives Changing Lives, ou seja, lives, programas ao vivo, né? Isso. Que mudam vidas. Exato. E a ideia de aprendizagem não é essa, acho que totalmente essa, né? Quando a gente fala facilitando aprendizagens, gente, e tem mais, você começa a ficar assim, será que isso aqui, vou assistir coisas que realmente vão trazer algum conhecimento. Pode ser que o conhecimento não seja usado, não tem problema, não tô falando disso, né? Mas a maioria das coisas tem alguma coisa ali. Se te chamou a atenção, tem alguma coisa que você pode aprender. Sim. Nem que seja a não ser daquele jeito, ou a não fazer daquela forma. Mas você está aprendendo alguma coisa. Eu acredito muito nisso, né? Então, eu acho que a gente, como professora, aprende muito mais que o aluno, no fim das contas, né? Pelo menos da minha parte, assim, como professora, aprende demais, demais. Eu imagino que isso, o quanto você já não é rica, né? Nesse sentido, assim, de trocas de pessoas diferentes. Eu acho fantástico isso. Parabéns. É muito bonito, obrigada. Parabéns a você também, porque você também é professora, né? Pode não estar exercitando no momento, não sei se você está dando aula agora, eu acredito que as lives já são um aprendizado e um ensino suficiente. Claro. Não consigo encaixar mais nada nesse momento. Mas, assim, adoro. Consegue. A gente sempre consegue. Aprendizagem não ocupa espaço. O tempo da gente é que precisa ser um pouco modificado. Eu não consigo caminhar, consegue. Eu não consigo praticar um esporte, consegue. Eu não consigo aprender um outro idioma, consegue. A necessidade, o desejo abre espaço para tudo que a gente deseja. É verdade, é verdade. Tá bom, eu não priorizo nesse momento dar aula de gestão de pessoas específica, porque eu tô investindo aqui, né? Eu acho que esse é um canal massa, eu tenho me identificado muito com essas lives e tal. E você vai aprendendo novas formas de lidar com tecnologia, novas formas de lidar com os comentários, né? Yes. Always. Very good. Yes. Gente, nós vamos cair. Thank you so much for this opportunity. Thank you. Thank you. Obrigada a todos que apareceram. Thank you você, yes, very good. Eu agradeço a todo mundo que assistiu a nossa live aqui. Nós vamos cair agora, mas obrigada por todo mundo ter vindo aqui. E um ótimo final de semana para todo mundo. Para todos. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo, viu? Obrigada a você. Beijo, a gente se fala. Gente, boa noite.